Olá, alunos do segundo ano, né? Vamos para mais uma aula de filosofia, nossa aula semanal, tá? E hoje nós iremos trabalhar um conceito chave no pensamento de Karl Marx, tá? Que é ideologia. Como a palavra já diz, a palavra ideologia ela vem, se você pegar a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, vai ser uma palavra que tem sua origem na ideias, tá? Ideias, ou seja, só que Karl Marx ele vai colocar a questão de ideologia não como algo tão positivo, mas sim como uma ferramenta, tá? Como uma ferramenta de alienação de alienação do proletariado por parte da burguesia. Então, na página 137, tá? Na página 137 do livro de vocês, Filosofia, vamos fazer a leitura e nós vamos explicando aí ponto a ponto, tá bom? Diz assim, ó. De acordo com o materialismo dialético marxista, ou seja, nós já sabemos que o materialismo dialético a realidade, tá? O material, as coisas materiais do dia a dia da vida das pessoas e que vão se transformando. Lembrando que o material dialético ele acontece em três fases: tese, antítese, ou seja, antitese, e síntese. Aí como é a síntese agora aqui? É a tese, vem a antítese e a síntese. Toda síntese se transforma numa tese, que depois vem a antitese. O que seria a antitese? A antítese, ela é um ponto de discussão sobre aquela conclusão que aconteceu. Então, o materialismo, ele é dialético porque, em Karl Marx, ele vai entender o materialismo como materialismo dialético, porque ele vai se transformando. Ele não é a história. A história, ela acontece na realidade, tá? No material, e esse materialismo, ele é dinâmico, ele vai se modificando. Ou seja, para Karl Marx, nós sabemos que Karl Marx, ele diz que as coisas, ela tem que sempre partir da realidade, tá bom? Por isso aí, da realidade concreta, do material, do que acontece no dia a dia, tá? Então, e ele é dialético, por quê? Porque ele vai se transformando, tá? As coisas vão se transformando, a própria luta de classe que ele percebeu que existe entre as classes sociais, no caso da época dele, a burguesia e o proletariado, essa luta de classe ela vai acontecer e vai chegar uma hora que o proletariado vai dominar e vai controlar os meios de produções, tá? Então isso era um processo natural que iria acontecer. No entanto, por ele acreditar que as coisas elas têm que ter a luta, que tem que ter a movimentação, e as pessoas, eles são agentes transformador dessa realidade. Aí onde vem uma crítica de Karl Marx nas religiões, que as religiões elas atribuíam tudo a Deus, tudo à vontade de Deus. E para Karl Marx ele dizia, olha, as coisas são naturalmente, elas vão se transformando, é uma luta, é um constante conflito. Então o que acontece? Trabalhadores do mundo univos é uma das frases conhecidas de Karl Marx para combater a burguesia, para no final de contas o proletariado chegar e dominar os meios de produção, tá? E transformar uma sociedade capitalista, passar pelo processo de socialismo até chegar a termos uma sociedade comunista. Lembrando que nós nunca tivemos nenhum país que seja comunista baseado no marxismo, tá? Nós nunca tivemos. No máximo que nós tivemos aí foi algumas tentativas de uma sociedade capitalista.
Então essa questão de que Cuba é comunista, que a China é comunista, que a Coreia do Norte é comunista, isso é balela. Isso aí foi inventada essa conversa no período da Guerra Fria, que havia um embate entre o bloco socialista da União Soviética contra o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, que é o período conhecido como Guerra Fria. A Guerra Fria tem muito a ver, pessoal, com essas duas correntes de pensamento. O pensamento marxista, tá? Socialista, comunista, juntamente com todos os outros pensamentos dos pensadores liberais e capitalistas. Mas vamos aqui para a nossa ideologia. Diz assim o seguinte, ó: de acordo com o materialismo dialético marxista, as ideias devem ser compreendidas no contexto histórico vivido pela comunidade, que eu falei para vocês. Por que ele faz essa crítica? Porque até então a filosofia ela era muito vamos dizer assim, era muito no campo teórico, tá? Então o que Karl Marx pega? Karl Marx ele vai fazer uma grande crítica a Hegel, que a gente estudou nas aulas passadas. Ele vai dizer que Hegel, que é um idealista, né? Ele vai criar, só que ele vai criar o quê? Ele vai ser idealista. Ele vai defender uma filosofia mais romântica, uma filosofia deslocada da realidade. Isso, lógico, na visão de Karl Marx. Karl Marx dizia que a filosofia de Hegel era uma filosofia de ponta cabeça, ela estava de cabeça para baixo. E por quê? Porque ela começava do alto, ela tentava implantar as ideias para poder trazer para a realidade. Karl Marx diz o seguinte, que tudo, para se transformar o mundo, há necessidade da gente fazer o quê? A partir das experiências históricas, da experiência histórica vivida pelo povo, pelo proletariado. Só assim se transformaria a sociedade. No entanto, Marx mostra que uma sociedade dividida em classes com interesses antagônicos, ou seja, por que ele diz o que é antagônico, gente? Ou seja, a sociedade ela é dividida, a sociedade que ele é dividida em quê? Em classes. Que classes existia nessa época? Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a burguesia, dona do meio de produção, e nós tínhamos o proletariado, que só tinha força de trabalho para oferecer. É tanto que a palavra proletariado vem de prole, e prole significa filhos. O que proletariado queria dizer? Que aquelas pessoas só tinha os filhos para sobreviver. Os filhos era a única propriedade que eles tinham, eram os filhos. Então, a partir daí, Karl Marx dizia o seguinte, que numa sociedade de classe dividida com pensamentos e objetivos antagônicos. Antagônicos são o contrário, quente e frio. Ou seja, a burguesia queria o lucro. E para isso fazia tudo. O proletariado queria o quê? Sobreviver. Vendia sua força de trabalho à burguesia para sobreviver. Então os interesses eram totalmente antagônicos. Aí ele diz assim, ó: muitas vezes esse conhecimento aparece de maneira distorcida, como a ideologia. Ou seja, é a velha lógica, gente, ó, para vocês terem uma ideia, a velha lógica quando eu sempre falo para vocês, quando eu sempre digo para vocês, que não existe nada mais alienador do que a própria escola. Não existe mais nada alienador do que, por exemplo, essa história do novo ensino médio. Ou seja, a gente poderia estar fazendo uma discussão, a gente poderia estar fazendo um debate para implantar um ensino médio que transformasse a vida de vocês, não transformasse vocês em escravos, em pequenos reprodutores de mão de obra barato. É isso que o novo ensino médio busca. É o novo ensino médio da Fiesp, tá? Ou seja, é um ensino médio pensado não para educar as pessoas. É um ensino médio voltado para vocês ser motorista, para vocês ser cobrador de ônibus, para vocês ser mecânico, para vocês serem pedreiro, para vocês ser consertador de eletrodoméstico, para vocês
ser trabalho prático com os braços. Vocês, um novo ensino médio, vai preparar vocês não para pensar, tá? Não vai preparar vocês para pensar, vai preparar vocês para serem práticos, ganhar a vida, com os braços e não com a cabeça. Porque para ganhar a vida com a cabeça, isso é privilégio dos filhos dos empresários. Os filhos do proletariado, que somos nós, devemos ganhar a vida não pensando, mas nos matando, trabalhando com serviços braçais. Esse é o objetivo do novo ensino médio. Tá? Ou seja, é tanto que o novo ensino médio não foi discutido por professores, foi discutido pela turma da Fiesp, tá? Fiesp é a Federação da Indústria de São Paulo, tá? E eles colocaram lá o que é o seguinte, ou seja, que o filho do empregado hoje, do Paulo Scarfe, que é o presidente da Fiesp, o filho do motorista dele, seja o futuro motorista do filho dele, que não seja um engenheiro, não seja um médico, não seja um advogado, seja um engenheiro. Por isso que o ensino médio do Brasil está sendo destruído. Aí, lógico, vem a ideologia de Karl Marx. Karl Marx fala que é o quê? Dizer que é uma coisa boa. Inclusive, infelizmente, já ouvi muitos professores todos entusiasmados que o novo ensino médio é péssimo pra gente. É péssimo, ou seja, vai formar a juventude brasileira, vai evitar que a juventude brasileira, dificultar a juventude brasileira entrar numa faculdade, e já pode sair do ensino médio pronto para trabalhar numa oficina mecânica, pronto para trabalhar numa loja de informática, não como engenheiro mecânico, não como engenheiro da informática, com ciência da informática, da computação, mas sim como simplesmente alguém que aprendeu a emendar um fio, simplesmente alguém que aprendeu a colocar lá uma placa, identificar uma placa que está queimada em um computador, ou seja, com remunerações baixíssimas. Então esse é o objetivo, isso é a ideologia de Karl Marx. Então Karl Marx é o seguinte, que tentam enganar as pessoas com notícias que não condiz com a realidade. Entenderam o que é ideologia para Karl Marx? Então a ideologia é algo ruim, algo que camufla a realidade. Naquela época ele criticava a religião, e muitas pessoas hoje ignorantes, infelizmente a ignorância é a pior doença de uma sociedade. Que Karl Marx ele não gostava da religião, não gostava de Deus. Não, e nem eu gosto, nem ninguém deve gostar de uma religião que ajuda a escravizar as pessoas. Por que Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo? Porque as igrejas eram utilizadas naquela pela burguesia para dizer o seguinte: olha, agradeço o patrão de vocês que está dando emprego para vocês. Mas, no entanto, vamos só citar um exemplo. O camarada trabalhava na montagem de carro ou de um produto caro. Ele trabalhava a vida inteira. Se juntasse o salário dele a vida inteira, não dava para comprar, por exemplo, fruto do seu trabalho. Por exemplo, vamos usar no dia de hoje. O cara trabalha direto numa montadora de carro, 10, 20 anos. Se juntar tudo que ele ganhou, não vai dar para comprar um carro que ele ajuda a produzir. Então, Karl Marx criticava essa questão da religião e incentivar e dizer para seus fiéis proletários, dizer, não, vocês têm que agradecer ao patrão de vocês, porque ele é bom, que está dando emprego para vocês. Só que não falava a verdade, ou seja, o patrão de vocês tem que agradecer a vocês, porque vocês se matam e faz com que ele se torne bilionário. Essa era a realidade. Então a ideologia que Karl Marx fala e critica é colocar na cabeça das pessoas informações erradas. Hoje seria as fake news, tá? Trazendo para a modernidade. Dizer o seguinte: você tem que trabalhar porque o trabalho dignifica o homem. Não, o que dignifica o homem é o quê? É dignidade de ser no mundo capitalista, ele tem um bom salário, para ele dar condições de qualidade de vida para a família dele, para ele ter condição de pagar uma educação de qualidade,
ter acesso à saúde de qualidade. Então são esses pontos que faz com que a pessoa tenha dignidade, não trabalhar igual um jumento trabalhava antigamente, com cargas pesadas. Ou seja, o trabalho não dignifica o homem. O que dignifica o homem são as condições que esse trabalho dele possibilita. Se ele tem um bom salário, vai dignificar.